É sempre muito importante a gente definir qual aspecto que a gente pode pontuar especificamente para trazer tangibilidade a quem está ouvindo o que nós temos a dizer. Eu falo isso porque, como a nossa apresentação veio seguida da Ecocircuito, nós também adotamos falar de resíduos para conseguir trazer uma realidade para que as pessoas consigam conectar esta ação pontual em si com todo o conceito do ESG. Se nós tivéssemos nessa apresentação, após as apresentações que temos amanhã de tecnologia, que temos de desenvolvimento humano, nós poderíamos abordar o tema também, porque ESG também é tudo isso, né? Então, fazendo um paralelo aí ao que o Edu trouxe, a gente também vai falar um pouquinho aí de gestão de resíduos com o aspecto ESG, mas antes disso eu vou falar um pouquinho aí da simbiose. A minha apresentação está na tela para vocês? Legal. Assim, A gente entende o ESG como uma ferramenta de prosperidade. Acho importante a gente dizer isso. Na semana passada, eu fiz um post colocando que o ESG ele está mal interpretado e subutilizado. E é bem isso mesmo. A gente tem visto organizações agora em uma corrida frenética por se tornar ESG, mas ainda ela nem se posicionou, as organizações ainda nem conseguiram entender de fato do que se trata esse ESG, né? Porque a gente tem visto inúmeras empresas se dizendo sustentáveis, se dizendo ESG, se dizendo atender essas expectativas e também esses requisitos, quando na realidade isso ainda não foi sequer identificado. Por que se dá muito disso, né? É exatamente pelo fato das pessoas não entenderem na essência o que é o ESG, e tudo bem, a gente está aqui exatamente nesse momento para se tornar o como ajudar essas organizações a se posicionarem, a entender o que é, ao perceber o quanto isso pode gerar de valor para os seus negócios e criar uma jornada onde essas organizações poderão dar o passo a passo na direção daquilo que o ESG se propõe a trazer. Organizações mais íntegras, mais resilientes, mais transparentes, mais fortes, organizações mais ágeis, organizações onde o conceito do ESG em si seja DNA. E o papel da simbiose é exatamente esse, transformar relações através do nosso trabalho. Então, quando a gente surgiu lá em 2013, é isso mesmo, em 10 anos, falar em ESG há 10 anos atrás, falar de sustentabilidade há 10 anos atrás, era uma loucura. Ninguém nem queria saber disso, porque as pessoas ainda imaginavam que falar de ESG e sustentabilidade era abraçar uma causa ambiental, né? Pura e simplesmente abraçar uma causa ambiental. Obviamente que os aspectos ambientais têm forte peso dentro do conceito ESG, ele faz parte de um dos pilares, mas ele não é o todo, né? Então é muito importante que a gente desvencilhe essas questões. Nós não somos, o ESG não é um ativismo ambiental. O ESG é um modelo de gestão que está chegando num momento de transição, aonde o capitalismo de acionistas está deixando espaço para o capitalismo de stakeholders. Isso significa que uma organização ela precisa gerar lucro para os seus acionistas? Óbvio que sim, mas ela não pode viver exclusivamente para isso. Ela precisa gerar também valor para a sociedade, valor para os seus stakeholders, seja clientes, seja colaboradores, seja fornecedores. E é isso que a Resolve Brasil está fazendo muito bem feito aqui dentro desse evento. Está gerando valor, está conectando stakeholders com um objetivo muito claro de abrir horizontes para que as organizações possam, de fato, se apoiar umas nas outras e colocar em prática o que é o ESG. E olha que legal, a gente fala muito de relacionamento, de se relacionar. Eu vou citar um exemplo, e gosto muito de citar exemplos, de empresas que se dizem ESG e elas não têm, tá? Muitas das vezes a sensibilidade no trato com as pessoas, muitas vezes com os próprios fornecedores. Quantas e quantas vezes somos buscados, somos perguntados, ajudamos, e aí, quando nós, fornecedores, buscamos feedbacks, somos completamente ignorados. Isso não é postura de uma organização ESG. E aí a gente está falando de cultura, mas é preciso mudar essa cultura. Esse modelo que o ESG traz é um modelo de perfeita harmonia entre todas as áreas, entre todos os pilares.
Então, mudar essas relações cabe a nós que estamos aqui dentro dessa sala, às pessoas que são impactadas por aquilo que a gente faz. Isso é ESG na essência. Fazer ESG é, de fato, construir. E não estou falando no aspecto utópico, mas é, de fato, construir relações sólidas, transparentes, relações de respeito entre todos. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue se posicionar como uma organização que pensa dessa forma, aí a gente vai para o próximo nível. Aí a gente começa a desenhar processos, a gente começa a avaliar esses processos, a gente começa a desenhar através deles mecanismos e tecnologias, muitas das vezes, aonde vão conduzir essas organizações para alta performance. Mas é preciso olhar para processos, né? Muitas vezes a gente está olhando só para o resultado, a gente precisa dar um resultado. O resultado vai ser consequência desses processos bem implantados. Então, quando a gente traz todo o conceito, olhando para o processo, olhando para as pessoas, a gente cria baitas produtos, a gente consegue fazer excepcionais entregas. Mas é imperativo que esses três pilares andem juntos. O E, o S e o G. Bem, eu sou o Gustavo, para quem não me conhece ainda, né? Algumas pessoas que estão na sala aqui eu já vi que eu conheço. É muito bom revê-los. Estou hoje como CEO e sou fundador também da Simbiose. E a gente tem uma missão muito clara. Vocês vão ver isso claramente, que mesmo quando a gente for falar de resíduos, quando a gente for falar de gente, de pessoas, quando a gente for falar de todos os recursos que tem dentro de uma operação, quando a gente for falar de impactar socialmente, quando a gente for falar de desenvolvimento social, quando a gente for falar de gestão de energia, quando a gente for falar de carbono, quando a gente for falar de neutralização de carbono, independente do que seja, a nossa missão é muito clara. Onde a simbiose estiver, esse vai se tornar um lugar melhor. É muito claro isso. E vai se tornar um lugar melhor através das pessoas. Porque a primeira coisa que a simbiose se propõe a fazer é tocar o coração das pessoas. Depois que a gente consegue tocar o coração das pessoas, a gente vai capacitar essas pessoas. Depois que a gente capacitar essas pessoas, a gente vai qualificar essas pessoas. Depois que qualificar essas pessoas através de instrumentalizá-las, a gente vai certificar que tudo isso que a gente está fazendo está gerando, de fato, os valores que são propostos dentro de uma agenda ESG. Mas como que a gente faz isso na prática, né? Bem, a gente tem aqui alguns clientes, né, da Simbiose, trouxe para vocês, acho importante vocês entenderem onde a gente está fazendo esses trabalhos, né? Acho bem importante. Mas como que a gente faz isso? Eu trouxe, então, já voltando aqui para falar sobre as questões de resíduos, a gente trouxe um caso de gestão de resíduos, porque a gestão de resíduos ele é uma excepcional porta de entrada para o conceito ESG dentro de uma organização. É uma excepcional porta. Eu vou mostrar por quê. Ele tem uma transversalidade gigantesca. Ele tem uma transversalidade muito grande. Ele envolve todos os setores, ele envolve todas as pessoas, ele envolve toda a cadeia de suprimento, ele envolve absolutamente tudo dentro de um negócio. Ele envolve fornecedor, ele envolve tudo, absolutamente tudo. Então, o que a gente faz dentro desse conceito? Tirando o foco do ESG expansivo, do ESG em todos os aspectos, a gente vai colocar uma lupinha aqui, a gente vai falar de resíduos do seu empreendimento, para mostrar a vocês como a gestão disso é importante, como o mindset de ESG é importante dentro dessa gestão. O que a gente tem feito? Nós temos feito análises, a gente faz hoje pré-análise, onde a gente considera número de hóspedes, número de colaboradores, eficiência de colaborador versus hóspedes, quantidade de resíduos recicláveis, orgânicos, rejeito, número de descartes, o que está indo para aterro, o que está indo para desvio de aterro, o que está se vendendo, quais são os custos que eu estou tendo, enfim, a gente traz uma série de elementos para dentro de uma plataforma, que é a nossa plataforma, para que a partir daí a gente tenha um diagnóstico, a gente consiga entender qual é o raio-x daquela operação específica. Porque, como o próprio Edu mesmo trouxe lá atrás, cada caso é um caso específico. Você precisa fazer a leitura daquele caso específico e aplicar a solução adequada para aquele caso. Não dá para fazer um copia e cola. Você, de fato, precisa se aprofundar naquele caso para poder produzir a solução para ele. Né? Com base nisso, olha que interessante. Como era o cenário, eu trouxe aqui um case real de sucesso, tá? Um case real de sucesso. Como era esse cenário e como se tornou esse cenário após esse trabalho. Tá?
Então, a gente tinha um cenário anterior de lixo a céu aberto, prejuízo com pagamentos de cação, uso de caçambas, inadequação de normas ambientais, risco reputacional, impacto ambiental por descarte inadequado. Eu acho que isso aqui é uma realidade muito presente em muitas empresas de vários segmentos. Na hotelaria não é diferente. Tá? Isso é uma realidade. E aí, então, nesse cenário, onde não se fazia gestão, onde não se entendia sequer o tipo de resíduo que era gerado, a gente tinha totalmente um cenário descontrolado. Como é que algo que não é, essa é uma máxima, né, da administração, como é que algo que não é mensurável pode ser gerenciável? Então, a partir do momento dessa mensuração, a partir do momento que a gente tem a informação, o que a gente faz com essa informação? É exatamente aí que as coisas mudam. Porque quando a gente tem a informação e cria-se um plano de ação para que, em cima daquela informação, a gente consiga transformar aquilo que era dor em algo que pode potencializar a favor do empreendimento, é exatamente isso que a gente traz como conceito. A gente está usando aqui as questões voltadas a resíduos, mas isso aqui se aplica a absolutamente tudo. O conceito do ESG vai ser o mesmo para pessoas, vai ser o mesmo para água, para energia, para gás, vai ser o mesmo para o arroz, para o feijão, vai ser o mesmo para o papel higiênico que o seu empreendimento usa. A gente vai olhar tudo sempre na lógica de performar. Porque quanto maior performance, menos perda, quanto menos perda, menos impacto, menos eu estou descartando, menos eu estou jogando isso em lugares inadequados, menos eu tenho necessidade de tratar, porque eu estou conseguindo evitar tudo isso através da inteligência, através de processos bem definidos, de processos que, além de bem definidos, estão muito bem monitorados. E isso é uma outra grande dor, né, de vários empreendimentos. Você cria ali processos e, inicialmente, você tem uma adesão boa, no mês seguinte essa adesão cai, no segundo mês a adesão é menor ainda, no terceiro menor ainda, no quinto mês ninguém está fazendo mais nada daquilo que foi treinado para fazer. Porque a hotelaria vive apagando incêndio. Ela vive apagando incêndio. E ela entende que é mais urgente apagar incêndio do que criar processos que vão evitar os incêndios. Gente, é a realidade na maioria dos empreendimentos. Não tem braço para isso, não tem mão para aquilo, e aí a gente vai viver apagando incêndio. Então, qual a proposta? A proposta é que, quando você tem uma consultoria, ela consiga te mostrar isso na prática, mostrar essa dor que você convive com ela, e muitas das vezes sequer é identificada como dor. É isso mesmo, passa despercebido. Quantos e quantos empreendimentos nós já entramos e não se media absolutamente nada, e aquilo não era dor. Por quê? Porque existia um descarte, onde muitas das vezes a empresa que fazia a coleta era a própria prefeitura, era financiada ou feita pela própria prefeitura, e não havia nenhum tipo de custo para poder fazer transporte, destinação e tratamento, muito menos. Qual o cenário que a gente tem hoje, né? Com a Política Nacional de Resíduos, isso está mudando a cada época, e esses processos estão se aprimorando cada vez mais. Ao aprimorar esses processos, começou-se a perceber que, muito mais do que lidar com o resíduo por conta da necessidade legal sobre o atendimento à legislação, é uma oportunidade de rever processos, de sensibilizar pessoas, de capacitar pessoas, de qualificar pessoas, e de se conectar com pessoas através da reputação que uma marca cria, ao mostrar para o mundo a responsabilidade dela sobre o resíduo que ela própria gera, e gera da operação dela mesma. Quando se faz isso, você se coloca numa posição de marcas responsáveis. E aí a gente tem uma geração consumidora muito atenta a isso. Uma geração que já não consome marca testada em animais, uma geração que não quer, de forma alguma, estar comprometida com algo que não esteja totalmente relacionado à preservação do planeta. E aí, quando você se coloca nessa posição, você se torna referência. Então, olha só, olha que interessante. A gente está conseguindo fazer gestão, a gente está conseguindo reduzir perda, reduzir impacto ambiental, gerar percepção de valor, e mais, a gente está conseguindo pôr dinheiro no bolso
Porque olha só esse cenário que a gente tinha um empreendimento com custos elevados de tudo isso, e agora ele faz receita com tudo isso. Claro que aqui a gente considera também aquilo que se deixa de comprar como insumo. Por quê? Porque a operação ela vai se tornando tão eficiente e a gente vai deixando de ter que comprar muitas coisas que antes eram perdidas. É uma coisa óbvia, né? É óbvio, mas quase ninguém faz. Quando se fala em planejamento estratégico, a maioria das empresas elas entendem que um planejamento de vendas é um planejamento estratégico. A gente vai vender mais ano que vem, a gente vai ter mais hóspedes ano que vem. Planejamento estratégico, a gente precisa olhar para isso daqui também. O SG tem que estar ali no cerne da decisão, das decisões estratégicas de uma empresa. A gente está falando aqui de resíduos, mas olha que interessante, a gente já falou de pessoas, a gente já falou de processos, e a gente está falando aqui de resíduos. E aí, quando a gente avança, olha só, quando a gente fala de alguns benefícios, aí eu vou passear agora, eu vou passear nas camadas ESG dentro de uma organização através dos resíduos. Tá? Vamos lá, em governança, quando a gente está fazendo gestão de resíduos, a gente vai falar sobre políticas da organização, a gente tem que estabelecer políticas, né? Hoje, às vezes, a organização não tem uma política definida para a gestão de resíduos, por exemplo. A nossa política é atendimento ao PGRS, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Isso é básico. O PGRS hoje, se você entrar na internet, está arriscado você fazer um ali e está tudo bem. Mas não é essa a proposta. A proposta é trazer eficiência, trazer valor para o negócio. É trazer muito valor para o negócio. Né? Compras, olha que interessante. O que tem a ver gestão de resíduos com compras? Tem tudo a ver. Né? Porque você precisa fazer a homologação de produtos. Por exemplo, você precisa entender qual o tipo de produto dentro da sua operação que é eficiente, qual o tipo de produto que gera resíduo, que tipo de resíduo que ele gera, e se esse produto pode ser substituído por um outro, que gere menos ou que não gere nenhum. Se você não faz isso de maneira muito bem monitorada, você está rasgando dinheiro. E além de rasgar dinheiro, você está rasgando reputação, porque você poderia estar fazendo e fazendo bom uso disso. Né? Então, dentro do nosso trabalho de consultoria, a gente guia as organizações a entender e a implantar isso. Tá? Gestão de fornecedores, não preciso nem dizer o quanto isso é importante para o ESG, isso é requisito básico do ESG, fazer gestão de fornecedores. A gente viu um caso recente, não vou citar nome de marca alguma, mas vocês vão lembrar disso, de trabalho escravo de uma vinícola do Rio Grande do Sul. Olha o arranhão não, a ruptura na reputação daquela marca. Por quê? Porque não fez gestão de fornecedores. Porque entendeu que apenas após a entrada daquele insumo dentro do seu estabelecimento, ou seja, do portão para dentro, era responsabilidade sua, quando não é. É sua responsabilidade fazer gestão de fornecedores. Não faz sentido nenhum você fazer ESG, você está olhando para a sua cadeia de suprimento e você não fizer uma due diligência num fornecedor que é importante para o seu negócio. Você está sabendo se esse fornecedor ele está, de fato, respeitando a legislação trabalhista, a legislação ambiental? Não estou aqui falando que ele esteja compensando carbono, não, porque aí já é um outro nível. E que bom que esteja, se tiver. Mas o básico precisa estar garantido que é feito. E hoje o nosso sistema, inclusive a nossa tecnologia, garante isso. Eu vou mostrar ali na frente para vocês. Economia circular, né? Aquilo que a gente falou sobre a homologação do produto mesmo. O que eu uso na minha operação que gera resíduo, o que pode ser evitado, aquilo que não pode ser evitado, o que eu posso substituir para um produto que pelo menos se encaixe dentro de uma economia circular e a gente pode dar vida nova para esse produto, para que não seja um produto, por exemplo, de uso único, né? Como a gente tem visto aí, o uso de plásticos, que estão reduzindo bastante, é verdade, mas que ainda estão distantes do ideal, né? O Edu trouxe um número ali alarmante, né, com relação a comparar Brasil e Alemanha, né? Nós estamos falando de 67% contra 4%. Aí, gente, olha que interessante. A notícia é péssima, mas é boa também, porque a gente tem um ambiente extremamente virgem para a gente colocar a mão naquilo ali e fazer ouro daquilo ali, né? Eu acho que a gente pode e deve olhar sobre esse aspecto. E aí a gente entra para o social, né? Olha lá, apoio a associações, envolver comunidades dentro desse processo. Quanto reciclado eu gero, quanto que eu tenho de produto, né, de resíduos dentro do meu empreendimento, que eu posso envolver comunidade, que eu posso envolver associações, o quanto eu posso trazer comunidades e associações para dentro do meu negócio, o quanto isso vai gerar de valor para essas pessoas,
que são os grandes fornecedores de mão de obra do próprio empreendimento. Resorts, por exemplo, muitas das vezes afastados das grandes cidades, sofrem, mas penam por mão de obra. E a oportunidade está aí, está nas mãos. É saber conduzir processos, monitorar processos, para que a gente possa fazer, de fato, fechar esse movimento, essa cadeia como um todo, né? Oportunidade de geração de renda para pessoas em estado de vulnerabilidade. Enfim, tem N situações que são totalmente aplicáveis ao ESG. E aqui a gente está falando de resíduo, né? A gente está falando de um aspecto importante, relevante, é dor. Resíduo é dor para os empreendimentos, mas a gente está falando de um aspecto muito importante, que tem uma potência absurda, se bem utilizado. A gente precisa parar de querer cumprir legislação apenas e ter só documento. A gente precisa, de fato, entender que aquilo que está sendo exigido pode nos levar a um nível de profissionalismo gigantesco. Pode nos levar a um nível que antes a gente nem imaginava. Por quê? Porque a gente está focado em vender estadia. Acabou isso, gente. Acabou. A gente precisa gerar valor. A gente precisa gerar valor. Valor para toda a cadeia do negócio. Aí a gente entra na ambiental. Eu me resumi a um aspecto no ambiental, a redução do impacto. Todo aquilo que for performado dentro do seu empreendimento, tiver performance dentro do seu empreendimento, vai reduzir impacto. Tudo. Então, você imagina que eu estou ali gerando uma tonelada de plástico reciclável, mas eu vou trazer aqui processos mais eficientes, eu vou usar produtos mais eficientes, eu vou pensar toda a cadeia do negócio para reduzir isso. Eu vou gastar menos, e mesmo que muitas das vezes pareça, uma coisa importante, eu acho dizer, é que a gente precisa começar a aprender a fazer conta, né? Porque às vezes a gente só dispara a conta do custo inicial, a gente precisa fazer a conta toda. O custo inicial, às vezes, de um produto, ele é mais alto do que o do outro, mas o custo final daquele produto. A gente precisa entender que a gente agora somos responsáveis por armazenar, transportar, destinar e tratar aquilo. Tem que botar isso no custo do produto. Então, se você tem algo que evita uma dessas fases e isso reduz o custo significativamente, tem que estar na sua conta. Você precisa fazer isso. A gente faz isso dentro da consultoria, a gente orienta todo o empreendimento nesse sentido. E aí a gente tem os ganhos, né? Imagem, reputação, geração da percepção de valor, como eu já havia dito, conexão com o público que entende o valor da marca, valorização da marca, né? Redução de perdas, redução de compra de insumos, redução de custo de armazenamento, transporte, destinação e tratamento, como eu havia dito. Como que a gente trabalha, né? Além da consultoria, nós desenvolvemos um software que é desenvolvimento interno da Simbiose, é um produto da Simbiose, que ele faz a conexão de todas as informações que têm referência ao ESG. Aqui dentro a gente vai jogar consumo de água, energia, gás, combustível, a gente vai jogar insumos, a gente vai jogar tudo aqui dentro da sua operação. O sistema ele tem uma inteligência, então ele vai pegar todas essas informações e vai calcular qual é o seu padrão, o padrão de consumo e de performance de tudo aquilo que está sendo medido ali dentro do sistema. A partir daí, você vai estabelecer tetos para que o sistema possa te ajudar no monitoramento. O que isso significa? Significa que se ficou estabelecido que eu vou gastar 100 litros de água por hóspede, todas as vezes que os seus dados jogarem essa informação e ultrapasse os 100 litros por hóspede, o sistema gera um alerta para que o responsável receba e diga, olha, eu não estou performando em água. E para que você vai esperar um ano? Para que você vai ter que esperar juntar planilhinha de Excel mês a mês para entender lá no final do ano que você não está performando, se isso pode acontecer instantaneamente e você pode agir instantaneamente e mudar essa realidade. E com base nesses dados, você pode criar políticas, como, por exemplo, de compartilhamento de resultados. Você pode colocar metas que você pode premiar colaboradores, pode premiar gestores. Aí o ESG funciona. O ESG funciona e funciona muito bem. Só que você precisa de uma ferramenta para fazer isso. E a gente tem essa ferramenta pronta. Essa ferramenta de simples, é muito fácil de utilização, extremamente intuitiva, funciona, tem o aplicativo, funciona por celular, funciona em qualquer dispositivo eletrônico, e vai juntando essas informações e vai só disparando para você o que você tem que fazer. É o como. É o como fazer o ESG. É como fazer. É como você lidar com
todos os insumos, que sejam eles ambientais, é como você lidar com legislação também. Uma coisa importante dizer, dentro do sistema nós temos ali a gestão de licenças e condicionantes, de serviços de periodicidades obrigatórias, ou seja, todas as documentações do seu negócio monitoradas full time. Prazos de renovação, perdas de condicionais, esquece, não vai acontecer se você usa a ferramenta. Por quê? Porque a ferramenta dispara e-mails e mensagens via celular como alerta, dizendo, olha, tem uma ação para que seja feita. E o que é mais legal, você tem um plano de ação pronto via sistema. Você pega tudo aquilo que as informações vão chegando e você vai definindo as datas, o sistema vai montando um plano de ação. Então, você consegue prever o que você tem que fazer em janeiro, fevereiro, março, abril. Para quê? Para parar de pagar incêndio. Parar de apagar incêndio o tempo todo. Porque você nunca tem braço para fazer algo porque você não conseguiu planejar ou não conseguiu executar o que foi planejado. Gente, precisamos fazer uso da tecnologia. A tecnologia é o grande impulsionador do ESG. É o grande impulsionador do ESG. O que a gente está propondo aqui para vocês? Nós criamos um diagnóstico, para que, claro, esse diagnóstico que está sendo proposto aqui para vocês é para a gente fazer uma análise prévia do empreendimento de vocês. Nós criamos um diagnóstico onde vocês vão acessar o QR Code, que está na próxima página, vocês vão responder algumas perguntinhas lá. E aí vocês vão receber um diagnóstico tipo esse que está aí na tela, ele é mais completo que isso, aqui está só para ilustrar, dizendo quanto de dinheiro o seu negócio está perdendo para não fazer gestão de resíduos. Quanto dinheiro está ficando em cima da mesa porque o seu negócio não faz gestão de resíduos. Estou falando especificamente aqui de dinheiro que está sendo perdido. Obviamente, através disso daqui, a gente vai criar abrangências para a gente poder ajudá-los, se necessário, em diagnosticar também outras áreas do seu negócio, sempre dentro do aspecto ESG. Bem, o QR Code está aí na tela, vou pedir para vocês escanearem, para que vocês possam, então, preencher e aguardar que nós enviaremos para vocês esse diagnóstico. Quero agradecer mais uma vez aí a Risor Brasil pela iniciativa. A Risor Brasil tem sido muito ativa na agenda ESG, tem sido um catalisador, um agente de extrema importância, porque tem conduzido e trazido para os resorts no Brasil a importância e necessidade de aplicabilidade do conceito ESG na gestão dos negócios, uma vez que a indústria do turismo é grande e muito importante e relevante para todos os aspectos de sustentabilidade e por tudo aquilo que a gente tem visto aí necessário de mudanças no mundo afora. O turismo ele movimenta pessoas se movimentam em aviões, em carros, isso tem emissões de carbono, o turismo gera muito resíduo, e é preciso, né? Além de receber as riquezas turísticas, é necessário que as organizações compreendam o seu papel social e ambiental na preservação do local onde eles estão, para que a gente, de fato, consiga construir, daqui para frente, ambientes mais equilibrados, mais seguros, onde as pessoas terão muito orgulho de se conectar com a sua marca. Acho que é isso. Bem, se tiverem alguma pergunta, estou à disposição.